Hoje nós vamos falar, para surpresa de todos, sobre Coríntios. Hoje eu terminei a segunda epístola, a segunda carta paulina a Coríntios. Quem sabe quantos capítulos tem em 1 Coríntios? Primeira carta. 16. E a segunda? 13. Tá bom. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10. Enquanto você abre, uma coisa que é importante para que você pense para as próximas palavras. Essa semana, eu terminei de ler um livro chamado O Fantasma da Ópera. Alguém já leu esse livro? Ninguém leu esse livro. É um livro muito bom. É um livro que foi publicado em 1910. Ou seja, a obra em si tem mais de 100 anos. Né? E é um livro que tem uma linguagem, se você lê o escrito original, é uma linguagem bem diferente da atualidade. Vão ter alguns termos antigos. A situação ali da ficção se passa em um lugar antigo, em Paris. E depois que eu li, eu terminei no dia, eu fui na casa dos meus pais, a gente tomou um café janta da tarde lá, e aí depois assistimos a obra publicada de 2004, 2005, se não me engano, o filme do Fantasma da Ópera, e tem um musical, tal, tudo mais. Eu já conhecia alguma coisa, tem uma música de uma banda chamada Nightwish, que eu gosto também, que é uma releitura da obra cantada no filme. Voltei para casa ouvindo o Fantasma da Ópera também. Muito legal. Fica aí a recomendação. E quando eu fui ouvir essa música, que eu já conhecia há um tempo já, ela se tornou muito mais viva para mim. Se tornou muito mais interessante, uma experiência totalmente diferente daquilo que eu já ouvi a música. Por que isso acontece? Porque quanto mais eu conheci sobre a obra, eu li os detalhes, li as percepções do autor, li o livro inteiro com atenção, dediquei um tempo para ler, fui ver o filme já com uma outra percepção, né? A gente assistiu o filme e falou, isso aqui não acontece no livro, isso aqui é diferente, tal. Estava vivo aquilo para mim, porque eu tinha acabado de ler. E quando eu vi a música, ainda mais por estudar música, por tocar, por ser um músico, a obra se tornou muito mais viva para mim, uma experiência diferente do que era antes. O que eu quero trazer com isso? Para nós aqui, que estamos falando sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Cristo. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você dedicar um tempo de qualidade para buscar, quando você ouvir uma palavra, quando você ouvir de alguém sobre a Bíblia, quando você ouvir ou cantar um louvor, a tua experiência pessoal com Jesus será diferente. Isso é importante, isso traz a importância de nós lermos a palavra e querermos ler. Então é um sentimento de você querer, não eu. Então se você quiser uma experiência diferente com o Senhor, comece a ler a Bíblia, mas comece a ler e a entender. Tá? Nós não somos mais nenéns, não somos mais crianças. Então, aqui nós vamos falar hoje sobre 1 Coríntios, e sobre 2 Coríntios, consequentemente. Mas é diferente quando você começa a buscar a palavra apenas por ler. Né? A gente tem hoje a facilidade aí do versículo diário e tudo mais. Mas se você lê lá, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Pô, bacana, beleza. Mas qual que é o contexto que aquilo se enquadra? Quando foi que Davi escreveu isso? Por que ele escreveu? O que será que ele estava passando? Os irmãos têm essa curiosidade? Se não tem, fica aí uma interrogação para vocês e para quem está vendo na internet também. Por que foi escrito? Para que tempo? Por exemplo, Paulo escreveu um tempo atrás que as mulheres, as pessoas do sexo feminino, elas não podiam cortar o cabelo.
Será que isso se enquadra hoje para você? Por que foi escrito aquilo? Com que propósito? Quanto mais você pesquisa, quanto mais você se interessa em conhecer a palavra, por que ela foi escrita, melhor a sua experiência com Deus vai ser. Cuidado. Cuidado. Porque a partir do momento que você adquire mais conhecimento, a intimidade aumenta. Mas tem um lado negativo aí. Já ouviu a frase que fala que ignorância é uma bênção? Você vai começar a ver coisas que antes para você estavam vendadas, ou os seus ouvidos estavam tampados. Você começa a perceber o quão o mundo ele está corrompido e está desviado da palavra de Deus. E eu estou falando dos supostos cristãos que a gente encontra. Mas aí eu deixo para você como prefácio, como introdução aqui da nossa pregação de hoje e para as próximas que você vai ouvir. O tema de hoje é correção. Nós vamos ler o versículo 10, o 11, e vamos ver até onde a gente vai. Vamos lá. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10? Então está escrito assim, a minha tradução, ela é a nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Está escrito assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que vocês dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer é isso: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E o outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados no meu nome. Assim, eu batizei também Stefanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho, e anunciá-lo sem usar linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, pela primeira leitura aqui do dia. Queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor tire todo o empecilho e toda a distração do nosso coração, da nossa mente, que a gente consiga prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco e que nós venhamos aprender e seja o nosso coração ele esteja aberto para aprender com aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Lembram-se do que falamos no começo sobre o conhecer? Alguém conhece aqui a temática, o tom dado à primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios? Qual que era, então? Isso aí, ele está repreendendo. A temática da primeira carta, pensa que era uma carta, era um rolinho aqui. Um rolinho cheio de instruções. 1 Coríntios, ele tem 16 capítulos, com um monte de versículos. Ou seja, existem muitas instruções. O tom da carta, ela é correção, é repreensão. Ou seja, existia um comportamento que estava sendo feito errado, e Paulo recebeu essa informação e começou a orientar. Uma coisa que hoje nós temos distorcido na sociedade, nas redes sociais como um todo, é a confusão de paixão, de lascívia e de amor. Eu sempre lembro a questão de quando eu fui corrigido pelos meus pais. Mas eu vou usar o exemplo aqui da Lúcia. Por exemplo, Moisés estava colocando lá o garfo na tomada. Provavelmente,
vai descer uma leve porrada nele para tirar ele de perto e vai repreendê-lo. Estou errado, Lúcio? Por que ela vai fazer isso? Vamos trazer para o nosso começo aqui. Qual é o propósito? Para ele, que é uma criança, ele vai sentir dor pela repreensão, seja física ou ali literalmente, para tirar perto dele da energia. Mas qual o propósito dela estar repreendendo o Moisés? Parece algo muito simples e óbvio, né? Para ele não tomar um choque, não correr risco de vida e não se machucar. Porque a Lucy o ama. Ora, parece algo muito simples, né? Se trouxermos aqui para a temática da carta de Paulo, Paulo estava repreendendo a igreja, primeiro porque ele tinha um chamado, mas ele já os tinha conhecido. Ele amava as pessoas. Paulo foi chamado para pregar o evangelho. Lembrando um pouco aqui da história de Paulo, Paulo era um assassino. Antes de se converter, ele matava os cristãos, porque ele amava a lei e ele queria ter uma proximidade com Deus. Só que ele teve esse entendimento corrupto, né? Corrupto não. Na verdade, ele precedia a lei, então a lei antes de Cristo era o correto, mas ele ainda não tinha entendido que Cristo tinha sido o Messias. Depois que ele foi chamado, foi convertido, ele começou a pregar o evangelho. Já conhecia depois, quando escreveu o 1 Coríntios, já conhecia a igreja de Corinto, já conhecia as pessoas. É que nem aqui. Eu vejo, por exemplo, Maria José. Pelo amor de Deus, é só um exemplo fictício, tá, irmã? Conheço a Maria José, ó. Muito tempo. Eu fico sabendo que ela começou a praticar assalto a banco. Eu vou repreendê-la. Vou falar, irmã, o que aconteceu? Tá maluco? Tá precisando de ajuda? Vamos orar aqui, eu vou te ajudar. Você precisa de dinheiro, vamos fazer vamos se reunir. Tá errado. Aí eu começo a ver o Gil começa a fazer fofoca na igreja. Ô Gil, o que tá acontecendo aí, meu amigo? Isso é pecado. Não estava acontecendo assalto a banco aqui em Coríntios, né? Claro, mas estava acontecendo aqui muitas coisas, e uma das primeiras coisas que a gente acabou de ler era divisão. Estava tendo competição. Por que nós fomos salvos? Não é através do intermédio do sacrifício de Jesus? É esse o propósito da igreja, estava se formando, e eles deviam estar pregando o evangelho, eles estavam falando assim, mas eu sou do time do Paulo, Paulo que me batizou, não, foi Pedro, mas Pedro... Coisa, sabe, banal, e Paulo começou a corrigir. A temática, então tudo para dizer que a temática da primeira carta a Coríntios, a igreja de Coríntios, que Paulo já conhecia, era correção, era literalmente um tabefe. Mas, toda correção, guarda isso, é um dos primeiros pilares da nossa pregação hoje. Toda correção, ela precisa ter um objetivo. E qual é o objetivo? É o amor. É o amor. Então você não vai corrigir o amiguinho, o irmão, porque você está com raiva. Mas porque você o ama. Tem uma diferença aí. Vou dar um exemplo aqui. Eu uso aqueles alinhadores invisíveis, né? O Invisalign. E aí eu tenho a caixinha. Aí eu deixo lá em cima da pia, né, amor? Só que a Mayara gosta de guardar tudo bem guardadinho do jeito dela. Aí, quando ela guarda, às vezes eu esqueço de pôr. Aí acabo perdendo o tratamento, né? Aí eu falei pra ela, amor, deixa aqui, ó, cantinho da pia. Aí o que ela faz? Aguarda. Aí eu vou chamar a atenção dela, é porque eu amo ela? É porque eu quero que dê certo o meu tratamento? É porque eu fico bravo. Tem uma diferença. Vai falar assim, amor, vem aqui, vamos conversar. Ó, precisa, porque se você guardar, eu não vou lembrar. Não vou lembrar de pôr. Eu sou ruim para lembrar. É diferente de eu falar, amor, poxa, de novo, mano. É diferente. Quando a gente vai corrigir alguém que está em pecado, irmãos, a gente tem que tratar essa criança com amor. Não necessariamente nas palavras. Note, por exemplo, vamos voltar para o exemplo ali da Lúcia, que tirou Moisés com um garfão ali perto da tomada. Dá tempo dela chegar e falar assim, filho,
Não fica ali. Será que ele, que é uma criança, ele vai entender, ele vai discernir isso? Não, é uma criança. É uma criança. A gente também não pode ser... A gente tem que ser inteligente. Deus deu inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, para que a gente saiba tomar certas atitudes. Aqui, quando Paulo está dizendo que a gente tem que ter amor, lá no capítulo 13, o amor ao nosso propósito. Claro que você também tem que ser inteligente como que você vai saber lidar. Mas vão haver casos que você tem que ser irredutível na correção. Tem que tirar a criança ali da tomada, tem que tirar o irmão ali da tomada, e aí depois você trata ele com um pouco mais, digamos assim, tato. Mas o seu objetivo tem que ser com amor. Essa é a primeira orientação sobre a nossa correção. Ou seja, quando você for corrigir, logo, você também vai ser corrigido. Lembra que Paulo era um assassino, que eu comentei aqui? Ele teve um tratamento antes também. O tratamento, o primeiro nível de correção que Paulo foi ficar cego. Cair do cavalo, 3 dias cego. Depois ele ficou 3 anos em separação. Dói. Ser corrigido dói. Mas o objetivo é o amor. Por isso que Cristo, diretamente o Senhor, o corrigiu de primeiro. Caiu do cavalo. Dói. Mas o propósito é amor. Olha, Paulo foi um dos maiores apóstolos. Vamos falar do segundo e do terceiro pilar sobre a correção. Por favor, abre aí. 2 Coríntios 7, versículo 8. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora, eu estou alegre. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza, ela foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento, que leva à salvação. Nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora eu tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, eu escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. O segundo pilar aqui que eu quero trazer para vocês, irmãos, é o seguinte: a importância do arrependimento. Tá? Aqui, Paulo ele faz um contraste de quando a gente é corrigido. Irmãos, vamos falar primeiro da gente sendo corrigido. Quem está ouvindo a mensagem, quando você é corrigido. Quando a gente é corrigido, para que a gente se arrependa, a gente tem que baixar a nossa bola, falar, putz, grilo, eu errei mesmo. Nós temos que ser humildes e reconhecer o nosso erro. Às vezes é difícil a gente reconhecer que a gente errou. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade e tem algumas outras pessoas que são mais altivas, mais orgulhosas. Não errei. Primeira coisa que a pessoa que é muito orgulhosa, fala assim, você errou. Mas e você que faz isso, que não sei aquilo? Irmãos, quando você começar a estourar isso daí, esse tipo de comportamento, lembra, Paulo era um assassino. Paulo era assassino. E Paulo estava corrigindo a igreja. Ora, quem que é o nosso exemplo? Nosso exemplo é Cristo. Quando nós somos corrigidos, a gente tem que partir do princípio primeiro. A gente já sabe do objetivo. Mas de quem que é a mensagem? A mensagem é do nosso Salvador. É do nosso Senhor. Nós que somos criaturas, nós somos apenas ferramentas.
Então, o Gabriel vai errar, o Gabriel não pode ser padrão na tua vida, o Gabriel não pode ser exemplo na sua vida, embora eu tenha que mostrar os bons frutos, porque eu já fui transformado. Mas eu sou uma criatura corrupta, miserável. Nasci em pecado. Meu corpo é corruptível. Natureza caída. Eu vou errar, irmão. Eu vou errar com você. É questão de tempo. Mas, pela graça eu sou salvo, não é pelas minhas obras. E a mensagem é dele. Então, recebeu correção, seja de mim, seja de A, seja de B, primeira coisa, se avalia. O salmista fala, né? Senhor, sonda o meu coração. Sondar é como se ele entrasse lá no coração, o coração tivesse várias salas, fosse um palácio extenso. O que tem? O que vai ter na sua salinha ali? Todos nós temos as coisas boas e mais coisa ruim, né? Nós temos mais coisas ruins. Então, recebeu a correção, baixa a bola, assim, não, deixa eu me analisar aqui. Qual que tem que ser o seu ponto de partida para analisar? Tem que ser a palavra. Tem que ser a palavra, não pode ser a opinião da minha mãe, da minha esposa, ou do meu pai, ou da minha tia, ou da minha irmã, Tem que ser a palavra, cada um vai ter uma opinião. Ó, eu acho que fazer arroz com manteiga é mais gostoso. Enquanto a Mayara acha que fazer arroz sem manteiga é menos gostoso, porque senão fica muito gordo, fica com muita manteiga. Mas eu gosto de comer arroz com manteiga. Cada um vai ter uma opinião para N situações. Então, teu ponto de partida tem que ser a palavra. Recebeu a correção? Baixar a bola. Não, irmão, obrigado. Me desculpa. Humildade. Seja humilde. Me desculpa. Se analisa. Errou mesmo? Errei. Mas desculpa. Primeiro para o Senhor, porque isso tem que gerar arrependimento. O segundo passo é arrependimento. É parar, baixar a bola e falar assim, meu, errei. Por quê? Se você continuar aqui lendo, você vai ver que o arrependimento ele gera transformação. Que é o terceiro pilar. A correção ela vai gerar um fruto de bênção para a gente. Mas não é a bênção financeira, não é um carro novo, não é um emprego novo, não é uma atitude diferente. Esse é o maior milagre, irmãos, que a gente pode ter. Uma pessoa, nós que somos criaturas corruptas, miseráveis, pecaminosas, sermos transformados no nosso comportamento. É um jovem que está acostumado a ficar saindo, bebendo, se drogando, ele ter uma mudança de vida. Você que é um mentiroso, você que é uma mentirosa, você começar só a falar a verdade, não importa o que aconteça. É você ver uma pessoa que veio de uma outra religião, em uma situação adversa, aconselhar alguém e falar assim, olha, na Bíblia está falando, fala tal versículo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, procura. Isso é um milagre. E a correção, gerando um arrependimento, ela gera uma transformação. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas para isso tem que baixar a bola, tem que deixar o orgulho de lado. É normal você ficar triste? É normal. Ninguém gosta de ser corrigido. É que nem quando a gente falou do Moisés. Você acha que recebeu um tapão? Criança cai até de bumbum no chão. Você acha que é agradável ali? Quem que já apanhou aí da mãe? Então, é gostoso apanhar, tomar? Não é bom, né? Não é bom. Não é legal. Mas isso vai gerar transformação. Fruto de vida. Ser corrigido produz, se você aceitar a correção, pode gerar vida para você. Vai te aproximar de Deus. Você tem vou abrir um parênteses aqui que é muito legal. Comentei já com vocês que a gente faz o grupo pequeno, né? Falando nisso, tem 2 semanas que não teve. Ore por isso, para que sorteie o impedimento. Mas no grupo pequeno a gente aprendeu que a tradução original daquele versículo, o Senhor é meu pastor, está errado a tradução original. O cara lá, o Almeida e o King James, quando eles foram traduzir, quando eles traduziram do grego,
eles traduziram o nada me faltará. Mas a tradução original do grego é nada me falta. De nada tenho falta. Tem uma diferença ali, então eu vou repetir. A tradução que a gente está acostumado é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a tradução correta do grego original é o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Qual que é a diferença aqui? A diferença, irmãos, é que não significa que você não vai passar fome. Não significa que você não vai ter, que o Senhor não vai permitir que você falte dinheiro para você. Não significa que talvez você tenha que passar por nudez. Se for necessário para ouvir a voz de Deus, o Senhor permitirá que você possa chegar até o final, lá do fundo do poço. Mas significa que se o Senhor for teu pastor, de nada você vai sentir falta. Mesmo que aos olhos de hoje você passe necessidade. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que vocês conhecem, que era o irmão Nivaldo. Teve uma vez aqui que ele estava pregando e ele falou assim, o meu almoço hoje foi só arroz, que eu almocei com a minha mãe. A gente não tinha comida, não tinha dinheiro para comprar feijão, não tinha dinheiro para comprar mistura, mas foi um dos melhores almoços que a gente teve, que foi só arroz. De nada tenho falta. Mas não sei por que eu falei isso, mas para dizer que a correção, ela traz um fruto muito bom. A gente começa a ter essa proximidade de Deus. Por isso que eu falei, né? A transformação é estar próximo do nosso Senhor. Então, não sei aquilo que você está precisando ser corrigido, ou que você está relutante aquilo que você já foi corrigido e você está dando murro em ponta de faca. E ficar triste, irmão, é normal. A gente fica chateado quando às vezes a gente toma um puxão de orelha. Mas é diferente você ter uma pessoa que só fica ali, ó, passando uma mão na tua cabeça. Eu acho que tem que fazer isso, filho, filhinha. Você, não. Mãe e pai puxa a orelha. O amigo de verdade vai falar assim, você tá vacilando, bicho. Por que você não toma um rumo diferente? Senão o caminho que você tá tomando aí você vai se estrepar, bicho. Dói. A igreja de Coríntios, lá, muito tempo atrás, na segunda carta, Paulo falou aqui que vocês ficaram tristes, mas eu não me arrependi de ter escrito isso para vocês. Hoje, se você falar qualquer coisa por exemplo, na internet, sabe o que a pessoa vai falar? Você não pode falar assim, você está julgando as pessoas. Bicho, vamos lá. Deus te deu um cérebro, Deus te deu conhecimento, você está buscando a palavra, você está vendo o teu amigo colocando lá o garfo na tomada, você não vai repreender ele? Que amor que é esse? Aí vem a questão do primeiro pilar que a gente falou, qual que é o propósito que você está fazendo? Aí você se autoexamina quando você for corrigir. O que foi que Paulo fez? Ele falou aqui, poxa, a primeiro momento vocês falaram que vocês ficaram magoados comigo, eu me arrependi de ter corrigido, mas depois eu vi que vocês se arrependeram e vocês mudaram, vocês foram transformados. Eu não me arrependo. Então, por isso que é importante a gente começar por analisar esses três pilares. Tanto quando nós formos corrigir alguém, quando formos corrigidos. E por último, irmãos, vamos colocar aqui, abram a Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Está escrito assim, Paulo falando, examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. Não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso nós ficamos alegres quando nós estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé.
Então, irmãos, o último propósito aqui da correção, nós já falamos qual foi o cerne, aquilo que desperta você corrigir alguém. Tem que ser o amor. Segundo, tem que gerar um arrependimento. Terceiro, você vai ver o fruto da transformação, a mudança na pessoa, a mudança em você. E por quarto, qual é o objetivo da correção? O objetivo geral. Só tem um não, tem alguns. Um é para que a pessoa e para que nós vejamos as correções como uma ferramenta de crescimento. Dói. Quando eu tô passando por um momento que eu tenho um treinador na academia. E aí ele falou assim, a gente tava treinando lá, costas, tava fazendo puxada. Aí ele falou, meu, você tá parecendo uma gangorra. Aí eu falei, rapaz, eu tô me esforçando tanto pra pegar esse peso aqui, eu tô parecendo uma gangorra. É puxada. É puxada. Não é remada. Tem uma diferença, né? Puxada é aqui, remada é aqui. Falei, tá bom. Comecei a fazer certo. Dói ali, você fica triste, que você pensa que você está avançando, às vezes você tem que fazer um passo para trás. Mas qual que é o objetivo? Ele me corrigiu para que eu aprendesse. Então a gente tem que começar a ver a correção como uma ferramenta de crescimento espiritual. Irmão, por exemplo, irmão, que propósito tem o famoso dom de língua? Não tem nenhum aqui para nós aqui na nossa igreja, aqui pessoalmente, porque a gente fala em português. Aí chega o irmão, a gente vai na igreja do irmão, de um outro irmão que fala línguas, a gente vai ficar discutindo com o irmão? Não. Qual que é a correção aqui? Vou dar um exemplo. A Lúcia foi lá na igreja A e viu lá, não, mas eu fiquei discutindo, não sei o quê, não sei o quê. Falei, mano, mas ó, tem um direcionamento aqui para a gente não entrar em discussão vã. Se ela rebater, ela não vai aprender. Se ela absorver e falar, ó, realmente, eu acho que eu não precisava ter falado aquilo lá, e poderia gerar um outro fruto. Ela foi transformada. Ela cresceu espiritualmente, ela aprendeu. Assim é com a gente. Promover unidade de amor na igreja, ajudando a comunidade a valorizar também a correção. As pessoas, a partir do momento que virem você como uma pessoa humilde, uma pessoa que, poxa, reconhece seus erros, vai falar, poxa, quero estar perto da irmã Maria, perto da Maiara, meu menino humilde. Pastor me escuta. Pastor não é qualquer um não. Pastor, quando ele errou, ele falou, não, pessoal, eu errei. Reconheceu. Você acha que é mais fácil a gente aproximar as pessoas para Jesus, que ainda não o conhecem, sendo um modelo de humildade ou um modelo de altividade? Existe essa palavra? Altivez. Qual que é mais fácil? Tem um propósito também a correção, irmãos. O propósito aqui que nós de estarmos ainda na Terra é pregar o Evangelho. Só que para nós termos uma ferramenta afiada, bem ajustada, a gente precisa estar em união com o Senhor. E uma das grandes ferramentas que o Senhor usa para com a gente é a correção. Então, fique atento aí nessa semana e para até o final do ano, aquilo que o Senhor vai te corrigir. Baixa a bola, baixa a crista. Não seja o galo lá com... Baixa, fala assim, ó, Senhor, realmente eu tenho que pedir perdão. O princípio do Evangelho é arrependimento. É arrependimento. Tudo isso, irmãos, que a gente leu aqui juntos, ela vai se conectar com o que falamos no começo. Buscar conhecimento, ter vontade de aprender. Ter vontade de aprender. Qual que é o propósito? Você tem que querer, não sou eu. Se eu falar e você não quiser, você vai entrar, você vai embora, quem está ouvindo na internet vai fechar o vídeo e vai continuar a mesma coisa. É você que tem que querer. É deixar de ser bebê, deixar de ser criança, deixar de ser imaturo. Entendeu? Eu vou ler o meu versículo aqui do dia. Vamos lá.
Vou aqui ó, no aplicativo da Bíblia, que aliás é um ótimo aplicativo, vamos lá. Salmo hoje, de domingo, ó, 16 de março, a Deus, o Senhor pediu uma coisa, e eu quero que é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado da sua bondade e pedir sua orientação. Ô, glória! Vou trabalhar. Do que você tirou? O que você tirou dali? Nada. Quer continuar sendo bebê? Quer continuar sendo imaturo? Aí é com você, mano. Leva tempo você ter uma experiência com o senhor. Lembra que eu comentei lá do Fantasma da Ópera? Você tem que dedicar um tempo, meu. Eu terminei, ó, 2 Coríntios hoje. E é legal que você começa a ter essa relação. Você vê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, bichão só, correção. Aí na segunda ele fala assim, corrigir por isso, tal, tenta entender, meu. Isso você só vai conseguir se você ler, se você quiser. Se você se interessar. Mas correção. É cada um. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa oração? Senhor Jesus, Pai, obrigado por mais um domingo. Quero te pedir que o Senhor venha nos ajudar em relação às correções, que o nosso coração esteja apto e pronto para receber as tuas correções, que o Senhor coloque no nosso coração principalmente humildade e reconhecimento daquilo que nós erramos, para que nós possamos aprender com o Senhor. Eu quero te apresentar em nome de Jesus essa semana, te entrego minha semana nas suas mãos. Te peço também para que a semana dos meus irmãos seja uma semana em que o Senhor os proteja, uma semana que o Senhor venha falar com cada um de nós, pela tua honra e glória. Em nome de Jesus, muito obrigado, e que essa palavra ela fique enraizada no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor.